O que estamos presenciando não é apenas um julgamento. É um espetáculo político disfarçado de justiça. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente está sentado no banco dos réus e a narrativa oficial tenta pintar isso como uma vitória da democracia. Mas será mesmo? Ou estamos vendo a construção de um novo tipo de poder absoluto que não responde a ninguém além de si próprio? O que parece justiça pode muito bem ser o início de algo muito mais sombrio. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou essa semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado. A acusação e as defesas apresentaram seus argumentos em 2 dias. Essa etapa terminou e, a partir desta terça, os 5 ministros vão revelar seus votos. O veredito deve sair na sexta. O veredito já tem data marcada, mas a pergunta é: será que o resultado já não estava escrito antes mesmo do julgamento começar? Não se trata apenas de réus e advogados, mas de uma encenação que envolve centenas de jornalistas, policiais armados e um aparato que lembra mais um tribunal de exceção do que uma corte de justiça. É nesse cenário que a democracia é julgada em silêncio, sem que ninguém perceba que o palco já estava montado. Alexandre de Moraes é o relator do caso. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Antes de continuar, já deixe sua opinião nos comentários. Quando um único ministro concentra o poder de falar em nome da Constituição, a democracia deixa de ser um pacto coletivo e passa a ser a vontade de um só homem. Pacificação virou sinônimo de punição. Dissidência virou sinônimo de crime. E enquanto isso, o país é empurrado para um caminho em que não existe mais diferença entre lei e vingança. Paulo Gonet, o plano tinha 3 etapas: desacreditar as urnas eletrônicas e gerar caos social para justificar decretos que instituíssem um estado de exceção. A partir daí, seria possível prolongar o mandato de Jair Bolsonaro, mesmo se ele fosse derrotado em 2022. Perceba a gravidade disso. Um procurador transforma suspeitas em roteiro de golpe. De repente, transmissões ao vivo viram prova de crime. Declarações políticas viram indícios de conspiração. É como se o simples ato de discordar do sistema já fosse prova suficiente para condenar alguém. Hoje é contra Bolsonaro, mas amanhã pode ser contra qualquer cidadão que ouse desafiar a narrativa oficial. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que ligar a mesa antes das eleições. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui, na verdade, falas de certo ponto até republicanas, após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. Olhe como até as falas mais contraditórias são manipuladas para sustentar a versão da acusação. O que era dúvida vira certeza. O que era discurso político vira planejamento criminoso. Não se trata mais de provas concretas, mas de interpretações convenientes. E quando o destino de um país é decidido por interpretações seletivas, não estamos diante de um julgamento, mas de uma reescrita da história em tempo real. Uma das versões da minuta foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e também réu no processo. A famosa minuta do golpe. Um documento que circulava abertamente na internet é transformado na peça central de uma acusação que pode condenar pessoas a décadas de prisão. Se qualquer papel encontrado numa gaveta pode virar prova de conspiração, então não estamos mais diante de justiça. Estamos diante de um tribunal político que escolhe o culpado antes mesmo de olhar para as provas. Segundo a investigação, o golpe só não foi adiante porque os comandantes da Aeronáutica e do Exército não concordaram com o plano golpista. Repare no absurdo. Até mesmo o que não aconteceu vira prova do que poderia ter acontecido. O país está sendo condenado por cenários imaginários. A linha que separa fatos de ficção desapareceu. E quando um tribunal se torna roteirista de futuros alternativos, a democracia perde qualquer chão.
Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Eis a conclusão. Não importam as dúvidas, não importam as contradições, não importam as provas frágeis. O enredo já estava escrito. Este julgamento não é apenas sobre Bolsonaro ou seus generais. É sobre até onde vai o poder de um tribunal que decidiu reescrever as regras da democracia sozinho. E eu pergunto, isso ainda é justiça ou já é um tribunal político que governa pelas sombras? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo e se prepare, porque no próximo episódio vamos revelar o que ninguém mais tem coragem de expor.